voltei. Se você ainda não ouviu a explicação do que vai ser esse vídeo e a trilha que vai ficar nessa playlist, dá uma olhada no meu último vídeo no canal. Mas aqui vamos começar com os cursos básicos de Python para iniciantes. Eu vou aqui passar uma série de conteúdos, desde introdução de algoritmo, o que são algoritmos, o que é Python, fazer os programas básicos, o que são atributos e tudo mais, estrutura de repetição, if, while, a diferença entre eles, porque eu acho que um bom fundamento de algoritmo amplia a forma de você pensar para várias outras áreas. Então, essa playlist, né, que esse tem o primeiro vídeo introdutório, a gente vai assistir agora a introdução à programação e em seguida já vai ter aqui os outros vídeos explicando um pouquinho sobre programação Python. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu for colocar aqui. Eu pretendo colocar um pouquinho de bem bolados entre programação, entre tecnologia e também para cuidar um pouquinho da nossa cabeça, da nossa saúde mental e falar um pouquinho sobre algumas reflexões minhas que eu consegui adquirir ao longo desses anos e também algumas experiências, como que foi a minha trajetória, enfim. Eu tô preparando aí conteúdos bem interessantes, espero que vocês gostem, que possam ajudar vocês de alguma forma. Então vamos começar com o primeiro módulo do curso para Python para iniciantes. Pessoal, seguindo então com nosso início, né, esse curso de programação, aqui tem alguns livros que eu me baseei para construir esses materiais. Para quem tiver interesse em consultar maiores informações sobre os conteúdos que a gente vai passar aqui, lembrando que é programação para iniciantes, para quem não sabe nada de programação, me acompanhe que você vai sair no final desse curso sabendo fazer ao menos um programinha básico em Python. Para quem tiver mais interesse em algoritmos, lógica de programação, esse livro mais à direita é bem interessante. Não estou sendo patrocinada por nenhuma dessas editoras, então podem aí confiar que o conteúdo é legal desses livros. E vamos aqui falar um pouco sobre o porquê programar, né? O que é possível fazer com programação. Hoje em dia, a gente programa para fazer qualquer coisa. As pessoas não têm um pouco de noção sobre o porquê que a gente aprende a programar. Então aqui eu trouxe só um exemplo, né, de todos os sistemas que muitas vezes a gente não para pensar que foi feito através de alguém que sabia programar. Então a gente tem aí Facebook, Instagram, próprio YouTube, LinkedIn, todos os aplicativos, sistemas web, esse site, o próprio, né, www.youtube.com, jogos que vocês jogam nas suas casas, eles foram programados por uma pessoa que aprendeu ali alguma linguagem de programação, quem sabe Python, né, que algum desses dispositivos, alguns desses programas podem estar fazendo uso. E aqui, basicamente, né, um pouco da história da computação, que está muito relacionada à programação, que a gente vai aprender aqui, passar bem rapidamente nisso. Eu lembro que eu tinha, né, um ábaco na alfabetização, quebrei vários, mas esse ábaco data de 2400 a.C., onde já tinha necessidade de existir um artefato capaz de contar, né? Para quem não sabe, computador vem muito ali da parte de computar, de calcular, era muito usado inicialmente em matemática, tanto é que os cursos, né, de computação originalmente vieram da matemática, desse ato de calcular, de computar. Então, qualquer artefato que auxiliasse nesse cálculo, né, era bem quisto, vamos dizer assim. Em 1642, teve desenvolvida, né, por Blaise Pascal, uma das primeiras máquinas de calcular, que era a Pascalina. Aqui vocês podem ver, deixa eu aqui pegar um apontadorzinho laser. Aqui vocês podem ver que tem várias engrenagens com essas fitas que lembram um durex, né? E essas engrenagens aqui estão dentro dessas fitas. Então acontece aqui várias manipulações para que esses cálculos, esses números fiquem nas posições exatas. Tem um videozinho aqui que vai auxiliar no entendimento de como que funcionava, né, essas máquinas. Ela basicamente, você tinha uma canetinha ali que manipulava essas manivelas aí das engrenagens que setavam as configurações que era preciso para conseguir fazer o cálculo, né?
era bem interessante, eu acho muito genial como que a ciência, né, foi evoluindo com o passar do tempo. E isso que me deixa fascinada e por isso que eu escolhi computação, né, para entender o porquê das coisas, enfim, eu acho muito interessante. Seguindo aqui na história, a gente também tem em 1822 o primeiro computador mecânico, projetado por Charles Babbage, né, mas ele não foi terminado por falta de recursos e esses recursos só foram obtidos futuramente, onde conseguiu finalizar e ser exposto no museu. Ele ainda, né, é pequeno, vocês vão entender quando eu falo pequeno, se a gente for comparar com os outros computadores que foram utilizados realmente. Aqui a gente tem em 38 o primeiro computador programável, né, que era o Z1. Infelizmente, muito foi perdido por conta da Segunda Guerra Mundial. E em 1943 a gente tem o Colossus, que também foi usado pelos britânicos, né, para decodificar mensagens alemãs. Muito dessas evoluções, né, computacionais partem muito do princípio da corrida armamentista, que infelizmente era feita nas guerras, né? Mas a gente tem que ter aí em mente que foi por conta dessa corrida que a evolução computacional foi possível de ter sido tão assim agilizada, né? Ter tido esse boom, porque imagina só, tá tudo interligado, a criptografia, que mais para frente eu posso falar um pouco em um outro curso, né, de segurança da informação, coloca aí nos comentários se vocês querem, eu gravo esses vídeos, mas a criptografia, ela foi muito utilizada nas guerras, porque imagina, o tenente lá quer enviar uma mensagem para o front falando que vai atacar na alvorada, e se esse soldado que vai com um pedaço de papel correndo até o outro fronte para poder falar essa mensagem, se ele for interceptado no meio do caminho e alguém conseguir ver, ler essa mensagem, acabou, né? O ataque ali não tem mais sentido. Então a criptografia foi muito desenvolvida e estimulada ali por conta também dos poderes computacionais na Segunda Guerra para conseguir calcular mais rápido, embaralhar, mascarar a mensagem e conseguir enviar o recado para o destino final. Aqui tem um filme que eu falo que eu vou ver, mas eu nunca vi. Eu tenho que ter um tempinho para assistir. Quem assistiu já contou para mim que é muito legal, que é o Jogo da Imitação. Teve 8 nomeações para o Oscar como melhor filme, que fala muito dessa construção aí da máquina Colossus, né? Eu aqui tô recomendando porque pessoas já recomendaram para mim, mas confesso que eu ainda não assisti. Se vocês assistiram, conta aí também nos comentários, que vai ser legal. E aqui para fechar essa parte mais histórica, mais para o passado, né, a gente tem aí a ENIAC, que foi desenvolvido em 1946, que foi considerado o primeiro computador eletrônico, foi construído na Universidade aí de Pensilvânia, e aqui vocês vão entender porque que eu falei, né, que aquela máquina ainda era pequena, porque essa ocupava uma sala inteira e pesava 30 toneladas, consumia aí mais de 200 quilowatts de potência, e a entrada, né, dessa máquina era feita por cartões perfurados, né? Aqui tem um videozinho bem pequenininho que mostra como que era simples manusear, né? Eu estou sendo sarcástica, que era simples manusear se a gente for comparar com os nossos celulares hoje, né? Então ficava-se ali girando e configurando para poder computar algo, né? E aqui a gente tem um exemplo desses cartões perfurados, onde cada buraquinho desse aqui era uma entrada para aquelas configurações mecânicas daquela máquina enorme, e aí deixava-se esse cartão sendo executado, vamos dizer assim, por muito tempo. Muito tempo assim, um dia, dias, e é quando tinha algum problema, que hoje vocês vão ver, né, nas interfaces que a gente tem, quando a gente tem algum problema ali a nível de código, é muito fácil de identificar o problema, né, as próprias interfaces já avisam pra gente. Mas no passado não, então a pessoa tinha que deixar lá calculando e só ia descobrir que deu um problema no dia seguinte, quando o cálculo foi feito, tinha que voltar tudo novamente, era aí tempos complicados, né, mas a evolução surgiu daí. Em 1973, a gente já começou a ter o primeiro computador pessoal, né? Alguns aí construídos pela Xerox, né? Mas nunca foi produzido em massa, né? Então a gente começa a ver que Xerox não é só
vou tirar Xerox. Xerox foi o nome de uma empresa que ficou bem famosa e acabou que o nome, né, da empresa ficou maior do que a tarefa, que é tirar cópias, né? E aí ficou-se aí uma associação de vou tirar uma Xerox, porque tirava-se essas cópias usando as máquinas da empresa Xerox, né? E até que hoje a gente tem aí uma computação móvel muito interessante, com os laptops, onde as entradas não são cartões perfurados, são os teclados, as telas, as canetinhas, né? E a saída também é na tela. Então, pois bem, a gente viu aí um pouco da história da computação bem rapidamente, e a gente está aí vendo que o computador que nós conhecemos hoje, ele por detrás, é uma série de códigos, e esses códigos, né, a gente começa a abstrair muito. Esse mais à direita que vocês estão vendo, que um humano já consegue entender, né, que está em inglês, mas um humano já consegue entender, o computador não entende isso, né? A gente vai ver aí como o computador entende esses comandos, porque as pessoas tendem a falar que o computador é inteligente, mas o computador é burro. O computador, ele só é inteligente se tiver uma pessoa capaz de instruir ele com a inteligência que, né, a gente espera. E aqui é bom a gente, eu sei que isso já deve estar bem maduro na cabeça de vocês, mas é bom a gente distinguir entre hardware, que são as peças, é o corpo ali do computador, né? Todas as peças, placa-mãe, gabinete, celular, notebook, tudo que você pode tocar, né? Na escola eu aprendi tudo que você pode chutar é o hardware, que são as peças físicas. E o software são os programas, e a gente faz uma brincadeira como se fosse a alma do computador. Você não consegue pegar na mão um programa, a menos que você imprima. Mas brincadeiras à parte, você não pode pegar num programa. Ele ali é um conjunto de instruções que vai dar aí a alma, né? Que vai dar vida para sua máquina de lata, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem o computador, que é uma máquina que pode executar programas, onde esses programas são sequências bem precisas de passos que um computador deve executar, e nós temos as linguagens de programação, que é uma linguagem que permite a gente produzir programas de computadores. E nessas linguagens, elas vão ali interfacear o ser humano a instruir o computador na linguagem que o computador entende. O computador, como eu disse, ele não entende Java, ele não entende Python, ele entende impulsos elétricos. O computador só consegue distinguir entre carga positiva e carga negativa. Nós, seres humanos, que criamos, né, associações em chamar a carga negativa de 0 e a carga positiva de 1, onde 1 significa ligado e 0 desligado. Esse é um padrão adotado, mas vários computadores podem adotar outro padrão, chamar 0 de ligado, 1 de desligado, isso depende do padrão adotado, né? O microprocessador, ele vai fazer uma série de conjuntos, uma série de cálculos desses bits e bytes, porque essa carga positiva e negativa, que a gente atribui o 0 e 1, a gente costuma chamar conjuntos de 0 e 1 de bits e bytes, né? Um bit 0, um bit 1 e bits zeros e 1, bytes zeros e 1. E o microprocessador, ele é o canal ali responsável por fazer uma série de cálculos entre esses bytes para conseguir instruir o computador. Então aqui a gente começa a perceber que como que o computador é burro. Quando eu me refiro a essa frase, né, que o computador é burro, eu estou me referindo nesse sentido. A gente já viu que, pela analogia, esse bit 1 vai ser chamado de carga positiva, o 0 carga negativa e assim por diante. E quando a gente digita essa tecla A no computador, nessa tabelinha mais à direita, vocês podem observar que o computador interpreta a letra A, vamos procurar a letra A aqui, como 65 em decimal, que é a forma, né, de numeração mais utilizada por nós humanos, mas em hexadecimal ele entende como 41 e em binário ele entende como esse conjunto aqui de bits e bytes, de bytes, né?
Porque tem uma forma, eu posso até falar depois um curso de redes, se vocês quiserem só comentar aqui, eu quero redes, que aí eu coloco isso, mas tem uma forma muito simples da gente converter decimal para binário, né? E computador só vai entender isso aqui porque no final das contas ele vai enviar uma série de impulsos elétricos, né, dependendo aqui de 0 e 1, para que o microprocessador faça os cálculos necessários para interpretar que ele está querendo retornar para o dispositivo de saída a letra A, e é assim que o computador funciona, retornando a letra A quando a gente digita numa teclinha, ou seja, acontece uma série de cálculos que vai fazer esse comando ser enviado para a placa-mãe, aonde ali só vai ser interpretado como bits e bytes, cargas positivas e negativas, e depois desse cálculo feito, ele nesse caso vai executar a instrução que é pegar a tela do computador, que é um hardware de saída, setar os pixels dessa tela para que consiga escrever a letra A, que foi o que a gente introduziu. Então, programação é muito legal, eu gosto muito de programação. Aqui é só um adendo que eu disse que o computador não entende Python, não entende Java, ele só entende cargas elétricas, então no meio do caminho acontece aí, né, uma linguagem de montagem que a cada passo que a gente chega mais próximo da placa-mãe, daquela parte de enviar cargas positivas e negativas para o computador, o microprocessador fazer ali os seus cálculos, a gente está falando em linguagens de mais baixo nível. E quando a gente se afasta nesse sentido da placa-mãe, chegando numa linguagem de programação que o humano entende, como Java, Python e tudo mais, a gente está chegando numa linguagem de mais alto nível. Então, essa linguagem de montagem é uma linguagem que interfaceia essa linguagem de mais alto nível para de mais baixo nível, fazendo ali um microprocessador saber o que ele precisa fazer. Então, a memória do computador e os registradores também recebem nomes simbólicos, não são bits, mas ainda requerem um nível de detalhe muito próximo ao que de fato a máquina faz. Mas não se desesperem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas linguagens de máquina, arquitetura de computadores, é só colocar nos comentários. Mas nesse curso aqui, a gente vai focar em linguagens de programação de mais alto nível, que são os mais próximos da linguagem humana, onde a gente abstrai muitas coisas, onde joga essa responsabilidade para o compilador ou interpretador, a gente já vai entender a diferença sobre isso mais à frente, se encarregar de traduzir o seu programa para a linguagem de máquina, e aqui, nesse curso, a gente vai usar o interpretador Python, né? A linguagem Python, ele foi criada, né, lá pelo titio, não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dele, Guido van Rossum, acho que é assim. Ele é uma linguagem multiplataforma interpretada, a gente já vai aprender mais à frente, nos próximos módulos, essa diferença, de propósito geral, e é um software livre e 100% orientado ao objeto. Basicamente, o que é um objeto? Eu tenho uma classe onde eu vou colocar todos os atributos que eu espero que objetos dessa classe possuam. Então, por exemplo, eu crio uma classe carro onde eu sei que todo carro tem uma roda, todo carro tem janela, tem uma porta, tudo que é comum a todos os carros. Quando eu instancio, eu tiro do papel, eu tiro dessa classe, torno a vida, vamos usar dessa forma, um objeto dessa classe, aí sim eu posso preencher esses atributos. Qual é a cor deste objeto que eu nomeei de Celta? A cor do carro deste objeto é azul. A cor do carro deste objeto que eu nomeei de Corsa é amarelo. A cor do carro deste objeto que eu nomeei de Fiat Uno é verde. Ou seja, eu estou instanciando essa classe, onde eu estou criando réplicas exatas de tudo que tem em comum a esses carros, mas os atributos que eu quero que possa ser variado, né? Eu estou, no momento da instanciação, eu estou atribuindo valores a esses atributos. Então, resumindo, em outras linguagens como Java, para você fazer um programinha simples
para imprimir um Hello World, que a gente vai fazer no próximo módulo em Python, você tinha que instanciar, primeiro especificar essa classe, falar que essa classe vai ter um método, sem preocupação agora se vocês não entenderem esses pontos, tá? A gente vai esmiuçar cada um deles nos próximos módulos. Mas falar que essa classe tem um método principal, um método main, que é público e estático e que não retorna nada. Chamar o dispositivo de saída, que é o teclado, exibir na tela, né, essa palavra Hello World e fechar as chaves para fazer um simples print Hello World. Isso era em Java, que é uma outra linguagem de programação. Mas o foco desse curso, que é Python, a gente simplesmente só usa print Hello World. Olha a simplicidade, que em Java era muito verboso, e em Python, com uma simples linha, a gente já consegue fazer a mesma coisa que em Java faria. É por isso que a linguagem de programação Python ficou muito famosa, e outras também, mas o Python ficou muito famoso pela sua simplicidade. Eu aprendi a programar em Java, então, enfim, demorei um pouco para aceitar Python na minha vida, mas depois que aceitei, não quis saber de outra coisa. Então, seguindo aqui, o que é de fato um algoritmo, né? Um algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. É uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, um conjunto de passos finitos, né, e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Então, o algoritmo é o passo a passo para desenvolver alguma tarefa, e o quão granular vai ser esse passo a passo, você que define. Por exemplo, se eu falar agora, me dê um algoritmo para você acordar. Muitas pessoas já vão falar levantar da cama, tomar banho, mas outras pessoas podem falar, o cérebro está informando para o meu olho que ele tem que abrir, eu coloco o primeiro pé fora da cama, piso no chão. Então, o quão específico, quão granular de instruções for o seu algoritmo, melhor vai ser para a gente traduzir esse algoritmo em um programa, né, em uma linguagem de programação para instruir o computador. Lembra que o computador é burro se a gente não conseguir informar para ele o que ele precisa fazer. Então, quanto mais específico for, é melhor. É por isso que eu falo que quem sabe programar consegue ter uma visão completamente diferente das tecnologias atuais, porque, fazendo uma analogia, é praticamente o prompt que a gente coloca no chat GPT. O prompt é burro, mas se você souber passar a instrução de tal forma que ele vai entender, é melhor. Então, se você colocar assim, me dê isso, ele vai dar com um determinado nível de profundidade. Agora, se você falar, considere que você é um especialista na área tal e tem tais insumos, a resposta dele vai ser bem melhor, né? Me digam aí se vocês querem um curso de prompt depois que eu preparo. E os algoritmos estão presentes em várias coisas que fazemos no nosso dia a dia. Por exemplo, né, fazer um bolo. Eu preciso ali dos ingredientes do bolo, que é leite, farinha, ovo, açúcar e tudo mais. E fazendo uma analogia para a programação, os ingredientes do meu bolo, nesse caso, eu vou falar que são as minhas variáveis. E o método de preparo, ali o bonequinho que bonitinho, o método de preparo vai ser o meu algoritmo. E nós temos vários tipos de algoritmos. Nós temos algoritmos de descrição narrativa, algoritmos de fluxograma, algoritmos de pseudocódigo, ou famoso Portugal. A descrição narrativa, passando bem rapidamente, você consiste em analisar o enunciado do problema e escrever usando uma linguagem natural. Então, você precisa ali, é como se você estivesse escrevendo instruções em um papel. Você vai lá e fala, primeiro você vai, no caso do bolo, né? Misture farinha com ovo, não, misture açúcar com ovo, manteiga, bata até criar uma mistura homogênea e tudo mais. A desvantagem disso é que várias interpretações podem ser feitas sobre o seu algoritmo e isso vai gerar uma dificuldade em algum momento, né? Imagina que você está fazendo o seu algoritmo em descrição narrativa, escrevendo em português, e depois você entrega aquele papel para alguém que não sabe português, só entende inglês. É aí o princípio do caos, né? Mas aqui a gente tem um exemplo,
de um algoritmo para ler e-mail. Você liga o computador, seleciona a rede da internet, abre uma página na web, escreve o endereço do provedor de e-mail no browser e clica no e-mail desejado. É um tipo de algoritmo na descrição narrativa, né? Agora, é um algoritmo na descrição narrativa para atravessar um labirinto. Como que a gente faz isso? A gente tem aqui o nosso bonequinho, Joãozinho. Para atravessar um labirinto, ele primeiro precisa andar para frente, depois andar para a direita, andar para frente novamente, andar para a esquerda, andar para frente, andar para a direita, andar para frente, depois andar para a esquerda, andar para frente, depois andar para a direita e depois andar para a frente. E saiu do... Você ajudou o Joãozinho. Esse é um exemplo de descrição narrativa. Então, fazendo uma comparação a nível de programação, a entrada dos dados do programa no exemplo do Joãozinho seria o quê? Atravessar o labirinto, a entrada de dados do programa. O programa seria a sequência de comandos, né? E o produto final seria Joãozinho ter atravessado o labirinto. Já aqui no fluxograma, pessoal, a gente analisa, né, o enunciado do problema e escreve usando símbolos gráficos. Tem a vantagem de que esses símbolos gráficos, eles são mais simples do que entendimento de textos, então se você tem ali a simbologia pré-definida, é mais fácil de você saber o que está acontecendo. E a desvantagem é que você tem que aprender todos esses símbolos para conseguir usar. Aqui é um exemplo desses símbolos no estilo fluxograma. Você tem um símbolo específico para indicar o início e o fim do algoritmo. Você tem as setas, né, que permitem indicar o sentido do fluxo, né, de dados ali que você está seguindo no seu desenho. Tem um símbolo usado para indicar cálculos e atribuições de valores. Símbolo utilizado para representar a entrada de dados. Símbolo para representar a saída de dados. E símbolo para tudo qualquer gosto, para poder indicar uma decisão nesse caso. Então, aqui, fazendo uma comparação, né, com um algoritmo para saber se uma lâmpada funciona ou não, você precisa colocar como entrada de dados do programa a lâmpada não está funcionando, o programa verificar se a lâmpada está queimada e o produto final, a saída vai ser plugar a lâmpada, trocar o bulbo da lâmpada ou comprar nova lâmpada. Então, aqui no método do fluxograma, a gente tem as entradas de dados do programa, que é uma lâmpada que não está funcionando, e você vai ter que verificar o que vai fazer com ela. Então, aqui tem um símbolo que indica essa decisão. Então, a lâmpada estava plugada? Sim ou não? Se não, ele pluga a lâmpada. Se sim, faz uma outra estrutura de decisão, o bulbo queimou? Se sim, troca o bulbo, se não, compra a nova lâmpada. Aqui, partindo para o último método, né, de algoritmo, a gente tem o pseudocódigo, que é o Portugal, que você vai analisar o enunciado do problema e escrever por meio de regras pré-definidas os passos a serem seguidos para sua resolução. Então, a vantagem é que para qualquer linguagem de programação você consegue, dado esse algoritmo em pseudocódigo, transcrever ele, né, para a linguagem desejada. E a desvantagem é que você tem que aprender as regras do pseudocódigo. Então, não tem aí uma fórmula mágica, mas é muito recomendado que antes de você sair codando seus códigos em Python, você minimamente aprenda essa forma de escrever o algoritmo, porque ali você consegue debugar. Eu, por exemplo, aprendi a programar no papel. Muitas pessoas falam, ai, Meire, você aprendeu a programar por papel? Sim. Na UF, né, na Federal Fluminense, não tem computador para todo mundo. Então, a gente aprende a programar no papel, faz prova no papel, tudo de programação. E ali você consegue ver que é muito melhor você desenhar o seu problema para depois começar a programar, porque você não fica viciada em usar as várias ferramentas aí que viciam a gente na programação. Então, sempre antes que for programar algo, rascunhe ali no papel um pouquinho o seu algoritmo, né? Pode usar qualquer um dos métodos, mas você vai ver a diferença. E aqui, né, uma estrutura sequencial em pseudocódigo, todo algoritmo em pseudocódigo começa com a palavra algoritmo. Você declara o que precisa fazer, faz os blocos de comando e fim do algoritmo.
Então, o declare é onde vai declarar as variáveis que vai ser utilizado, né? Ou seja, a criação das variáveis. Partindo aqui para o final desse módulo, só para a gente encerrar, um algoritmo para uma secretária guardar um arquivo em um escaninho, que é um armário, né? Similar a essa foto que eu coloquei aí. Um exemplo, por exemplo, em linguagem natural, leia um valor da caixa de entrada, né, que é a caixa onde vai estar ali com um novo documento para você guardar no escaninho, e escreva esse valor no escaninho A, leia um valor da caixa de entrada, escreva esse valor do escaninho B, avalie se A maior que B, escreva o resultado do escaninho R, avalie o valor do escaninho R, escreva o valor do escaninho R na caixa de saída, que é equivalente a uma soma, né? Eu estou adicionando, acrescentando um novo registro, uma nova pastinha naquele escaninho. Em pseudocódigo, olha a facilidade que a gente tem, né? Leia A, leia B, soma A mais B, escreva a soma, né? É muito mais intuitivo você pegar do pseudocódigo e já transpassar para um programa em Python que a gente vai aprender nos próximos módulos. Então, pessoal, obrigado por estarem comigo até agora. Espero que vocês assistam, né, o próximo vídeo. Aqui era para ser uma carinha feliz. Até mais. Tchau, tchau. Me sigam no canal. Me sigam no canal. Se inscreve, dê o like, ative o sininho para não perder o próximo vídeo sobre programação Python. Que quiserem mais assuntos aí, é só colocar nos comentários. Obrigado por estarem comigo até agora e até mais. Tchau, tchau.